Olá, minha turma abençoada! Tudo bem? A paz do Senhor? Tudo bem com vocês? Estamos aqui dando início ao nosso segundo trimestre. Quanta coisa a gente já não aprendeu até aqui, não é verdade, gente? Estamos aqui na nossa primeira aula, né, do segundo trimestre, e nossa revistinha desse trimestre tem o tema Quem é Deus? Uau, que tema, né? Vamos para a lição de número 1. Como foi que vocês aproveitaram as férias? Como vocês estão aí na casa de vocês? Vocês andaram fazendo as lições, andaram fazendo, relendo as revistinhas de vocês anteriores? É bom sempre dar uma lida, uma repaginada para a gente saber, né? Para a gente relembrar, ter viva e ativa na nossa memória a palavra do Senhor, né? Então vamos dar início. A nossa aula de hoje tem o tema O Criador, não é verdade? A lição de hoje se encontra baseada em Gênesis. Se você tiver dúvidas, vai estar descrito aqui embaixo. Abra sua Bíblia e acompanhe. A sua tradução pode estar diferente, mas eu vou pegar uma traduçãozinha um pouco mais fácil de entender, beleza? A nossa lição se encontra em Gênesis, capítulo 1, versículo do 1 ao 4, e no mesmo capítulo 1, o versículo 26, 27, 28 e 31. Vamos lá? Que diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Olha que maravilhoso. Então disse Deus, agora o versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E Deus viu que tudo que ele havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Vamos dar início à nossa aula. Hoje eu tô até um pouco animada, porque a nossa aula ela vai falar muito sobre quem é Deus, né? Isso é maravilhoso, né? Porque a gente tem tantas questões sobre quem é Deus, o que ele faz, como ele faz, e a Bíblia, ela revela algumas dessas coisas. A gente não pode entender 100% do Senhor, né? Porque ele vai se revelando na palavra e conforme a gente vai buscando ele. Mas dá pra gente aprender um pouquinho sobre o que está descrito aqui no livro de Gênesis. Vamos lá? Para quem aí está acompanhando com a revistinha, vamos ler o que a Bíblia diz. Lá baseado em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Porém, para nós existe somente um Deus, o Pai e Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. É muito interessante ver uma lição dessa,
Porque quando a gente fala que é criado a imagem e semelhança de Deus, a gente acaba esquecendo lá de Gênesis, que muitas respostas para as nossas perguntas tá numa leitura fácil, né? Então, vamos aqui entender quem é Deus. Vamos lá? A busca por resposta, às vezes, são simples. E é interessante que pode levar o ser humano a produzir linha de raciocínio complexa. Teoria científica, textos e mais textos, né? E não são poucas as pessoas que andam se perguntando de onde a gente vem, para que a gente foi criado, né? E a Bíblia responde: viemos das mãos de Deus. Olha que maravilhoso. Viemos das mãos de Deus. Talvez você esteja tendo aula, né, sobre algumas questões que eu vou abordar aqui para vocês, que eu vou tentar dar uma esclarecida, e que é normal a gente ter algumas aulas nas escolas sobre o que é teoria da evolução, e só que tudo isso é basicamente, imagina, na minha época eram Tazos, mas eu vou usar um exemplo um pouquinho mais atual. Vocês sabem quando você olha aquelas roupas que tem aqueles brilhinhos, né? Que tem é tipo um glitter. Se você olha o glitter do lado direito, ele tá verde. Se você olha do lado esquerdo, ele tá amarelo. Se você olha de frente, ele tá de uma cor. Então, você olha assim, o glitter, ele tá de várias cores. Para cada um, em cada direção que você olhar, vai estar uma cor diferente. Assim são as teorias que existem sobre Deus, tá? Tem várias e várias teorias, mas o nosso conhecimento, o nosso fundamento, né? Nós da Assembleia acreditamos no quê? Que Deus, ele não tem uma cor ou outra, ele são todas as cores, certo? Então vamos entender o porquê. Na época que o livro de Gênesis ele foi escrito, havia muitas e muitas religiões politeístas. E vamos entrar aqui. O que é o politeísmo? É mais de um Deus, né? Então, cada lugar que você ia, cada lugar acreditava em um Deus diferente. E nós acreditamos que só há um Deus verdadeiro, um Deus criador de tudo e de todas as coisas. E é interessante porque quando Moisés ele escreveu o livro de Gênesis, ele apontou para a existência de um Deus só, que era o nosso Criador, tá? Então, o que é o politeísmo? É a crença de que existem vários deuses. Só que isso está errado e vamos entender o porquê, né? Foi o nosso Deus que criou, como a gente leu aqui em Gênesis, né? No princípio Deus criou céus e terra, né? Era a terra sem forma e vazia, as trevas cobriam a face do abismo. Olha que maravilhoso! A Bíblia ela nos conta como que Deus fez o céu, a terra, o mar, os animais e nós, seres humanos. Só que maravilhoso! Então, o politeísmo, ele acredita que existem vários deuses. Então, é muito mais cômodo para certas religiões, certas pessoas, acreditar que existe um Deus para o sol, um Deus para o mar, um Deus para salvar, outro Deus para fazer chover, quando na verdade nós cristãos acreditamos que existe somente um Deus, o nosso Criador. Amém? Então vamos lá. E não há uma explicação assim que aponte as causas pelas quais Deus resolveu criar a vida, tá? Conforme está registrado em Gênesis, a única razão, né, para tal coisa, né, tá no querer de Deus e em sua vontade soberana. Basicamente é isso.
tá? Então, mas por que Deus criou a vida? Porque Deus fez, porque Ele quis e pela vontade soberana dele. E Gênesis capítulo 1, versículo 1 resume esses dois princípios. Deus criou a vida, Ele a criou e simplesmente porque quis, tá bom? Então vamos continuar. Tais princípios têm um desdobramento pois ele a criou assim, porque ele fez pela vontade dele. Ele quis, ele fez e estamos aqui hoje tendo essa conversa, né? Da mesma forma, ele é o dono da vida. Ele é o dono de tudo, de tudo, de tudo que existe. É engraçado porque aquela palavrinha, né? O que é teologia? O que, de certa forma, nós estamos fazendo aqui na Escola Bíblica Dominical é um tipo de teologia. O que significa teologia? Teo significa Deus e logia significa estudo. Então, nós estamos aqui estudando a respeito de Deus. Amém? Vamos lá. E é interessante que não dá para a gente entender Deus 100%, né? Porque Deus é inalcançável, Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso, mas o que acontece? Ele se revela a nós. Nós temos uma base bíblica, mas conforme nós vamos aumentando a nossa intimidade com Deus, ele vai usando a Bíblia e ele vai se revelando a nós através da intimidade que a gente vai criando com ele. E isso é maravilhoso, gente. Isso é para glorificar de pé, igreja. E eu quero falar aqui para vocês algumas visões inadequadas sobre Deus, tá bom? E é engraçado que a primeira coisa que eu queria separar para vocês é uma visão inadequada sobre Deus. Talvez não esteja aí na revista de vocês, mas eu gostaria de enfocar aqui, que é o ateísmo. O que é o ateísmo? É a crença que Deus não existe. Talvez você, adolescente, você tenha algum amigo aí que ele não acredite em Deus. E é interessante porque quanto mais a gente vai participando da escola bíblica dominical, quanto mais você vai aprendendo sobre quem é Deus, o que Ele faz, como Ele faz, né? Você pode mostrar através da sua vida para as pessoas que Deus, Ele é maravilhoso, misericordioso e que Ele existe. E Ele nos ama, Ele nos fez a imagem e semelhança dele. É interessante que todos nós temos algum amigo que é ateu, né? Em algum momento da sua vida você vai conhecer alguém que ele é ateu, que ele nega que Deus exista. E também tem as pessoas que são agnósticos. O que é o agnosticismo? É a negação do conhecimento, né, que Deus existe. Ou seja, a pessoa ela não tem uma opinião formada sobre se Deus existe ou não. Isso é o agnosticismo. Tem outra teoria, né, outra visão inadequada, que é o evolucionismo, que provavelmente agora, nesse momento acadêmico da sua vida, você vai aprender sobre Darwin, sobre algumas pessoas que têm a teoria da evolução. O que é a teoria da evolução? Eu estou aqui querendo enfatizar para vocês, porque a gente como cristão, a gente tem que ter um pouquinho de conhecimento sobre tudo. Por quê? Para que as pessoas, outras formas de visão, não baguncem a nossa cabeça. Então a gente precisa entender o que é cada coisa para a gente conseguir conversar com outras pessoas, mas tendo ciência que Deus é Deus soberano na nossa vida.
Tá bom, ok. Então vamos lá. O que é esse evolucionismo, né? Que a teoria do evolucionismo diz? Que todo organismo faz parte do processo de seleção natural e essa seleção natural escolhe o mais forte para evoluir, negando a Deus. Então, nós cristãos também não usamos a teoria do evolucionismo, tá bom? E tem o panteísmo também, que é Deus se revela em tudo, tudo é Deus, a árvore é Deus, a grama, a madeira, uma coluna, uma parede. Nós também não acreditamos nessa teoria do panteísmo, tá bom, gente? E também tem o deísmo, que Deus existe, mas não se relaciona com a sua criação, né? E a gente não acredita nisso porque Jesus se relacionou conosco. Jesus, ele veio, se relacionou, conversou, fez os milagres, né? Passou, sofreu. Então, nós não acreditamos na forma, na visão do deísmo, tá bom? E Deus se relaciona, Jesus veio, se relacionou conosco e Deus, ele se relaciona conosco como? Através da oração. Olha que maravilhoso. Então, esses 6 tópicos que eu falei para vocês são uma forma de visão inadequada sobre Deus, beleza? Então, vamos continuar aqui focando na lição, né? Davi afirmou: ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Davi fala isso no Salmo 24, verso 1. E é interessante que tudo pertence a Deus. Então você pega essas teorias que eu acabei de citar aqui, todas elas têm algum vácuo, algum vazio, alguma coisinha que não condiz. A Bíblia, ela mostra pra gente que todos os seres vivos e tudo que existe no mundo pertence a Deus. E Deus, ele se relaciona com a gente, ele criou a gente, e é engraçado, porque a gente tem que se questionar em alguns momentos da nossa vida se a gente reconhece o senhorio do Senhor. Será que a gente é grato pela vida? Será que a gente é grato pela gente ter o que comer, por nós termos o que beber? Fica uma questão para vocês, né? Então, respondendo a grande pergunta que na idade de vocês, eu me fiz muito essa questão, né? Quem é o responsável pela criação do universo? É Deus, o Senhor Deus, né? Então, o livro de Gênesis, ele começa ali a falar sobre a existência de um caos, porque ele fala, né, que a terra era vazia, era sem forma, e convivia com a presença do Espírito de Deus, né, que se movia sobre as águas. E é interessante que ali entre o primeiro e o quarto dia, Deus começa a colocar ordem na criação. Isso é maravilhoso. Ele cria a luz, ele separa, né, a luz das trevas, né? Ele cria o firmamento. Tanto que quando Deus ele vai falar com Jó, Jó começa a questionar a Deus por que certas coisas estão acontecendo e sofrimento e tudo mais, e aí Deus questiona Jó: onde você estava quando eu fiz isso, isso e isso, quando eu fiz o firmamento da terra, né? Quando eu coloquei as estrelas e tal. Então, foi Deus que fez tudo e ele fez porque ele quis, pela soberania dele. Amém? E é interessante que entre o primeiro e o quarto dia, Deus cria o firmamento, faz a separação das águas, a gente. E é engraçado que ele organiza, né? Ele organiza onde vai ficar a água, ele organiza onde vai ficar a terra seca, ele organiza onde a árvore vai ficar, onde o rio vai ficar, onde os peixes vão ficar, onde as aves vão ficar. É maravilhoso. Deus, ele já faz tudo de uma forma organizada,
Deus, ele é soberano, ele sabe o que é bom, ele sabe o que precisa acontecer para a consequência que vai ter depois. Ele faz tudo de um jeito certinho. E essas outras teorias, elas são furadas, porque elas têm coisas que faltam para complementar a teoria delas, mas o Deus em que nós acreditamos, ele é completo. Ele faz tudo de forma organizada, ele faz tudo de acordo com a vontade dele, e você percebe que a árvore, ela tem um momento, lembra daquela aula que que eu falei que a árvore, ela tem um momento das folhas secas caírem, aí depois ela renasce, vem o passarinho, faz o ninho. Então, Deus, ele fez tudo, vamos dizer assim, para se encaixar. Tudo está feito, Deus formou a terra de uma forma perfeita, né? Você vê, eu não tenho como ficar dando comida para passarinho todo dia. Você tem? Eu não tenho. Então, quem que alimenta os pássaros, os animais? É Deus. Olha que maravilhoso, né? E é interessante que entre o quinto e o sexto dia, Deus dá vida à criação, né? Ele forma os vegetais, os animais de todas as espécies, o ser humano, e ao sétimo dia ele conclui a obra e abençoa a criação. Então ele faz tudo isso que a gente conhece aqui e depois ele abençoa. Olha que maravilhoso, né? E é interessante porque pensa, por exemplo, no código genético humano, a quantidade de cores que existem, a riqueza, né, de composições químicas, os tipos de animais, a lei natural que rege a física, o clima, né? Eu sempre me perco, né? A gente está na estação X, depois foi para a estação Y. Então, Deus, ele faz tudo de uma forma organizada, de uma forma soberana, de uma forma correta, de uma forma em que tudo vai se encaixando. Isso é maravilhoso, né? Somente um Deus poderoso poderia criar uma obra tão perfeitamente alinhada. E isso é maravilhoso, né? Uma obra tão diversa, né? Tão grande e complexa, né? De uma forma tão inteligente. Só Deus poderia fazer algo assim, né? A criação do universo, o mundo, a vida animal, vegetal, a vida humana, veio de Deus. Tudo veio de Deus, pelas mãos de Deus, pela vontade, pela soberania de Deus. E tudo isso foi abençoado por Deus. E ele mesmo declarou que tudo que ele havia feito era bom. Lembra que eu falei para vocês para ler comigo em Gênesis capítulo 1 e o versículo 31 também? Lá atrás, Deus ele fala, né? Tudo que ele fez, ele viu e falou, não, isso aqui é bom. E é maravilhoso quando a gente para pensar. Muitas vezes quando eu vou viajar, às vezes eu olho uma cachoeira ou eu olho uma árvore diferente e você vê a riqueza de detalhes, né? Porque Deus, como Ele é nosso Criador, nosso Deus é criativo. Olha que legal. E é interessante porque, por exemplo, hoje eu vi um monte de passarinhos sobrevoando uma árvore e eu não entendi porque tinha mais de 100 passarinhos voando. Eu nunca tinha visto um fenômeno desse. E não é fenômeno, né? Vocês vão entender o porquê. Eles estavam voando e a árvore é em frente ao meu trabalho. E eu nunca tinha visto aquilo, um monte de passarinho, mais de 30 passarinhos. Eu acho que tinha uns 100 passarinhos ali e é legal porque quando eu parei para olhar mais de perto, eles estavam comendo alguns bichinhos que estavam voando. Então você vê ali como que Deus ele faz as coisas de uma forma maravilhosa. Só que é engraçado que a história bíblica, ela não é apenas um discurso religioso.
né, sobre o surgimento da vida. É a revelação divina sobre o princípio da humanidade, né? A gente acredita na Bíblia pela nossa fé. Então, quando eu vi ali os passarinhos, eu pude imaginar, né? Pensando na aula, eu pude imaginar Deus criando ali os pássaros, criando as árvores, criando os rios. E isso é maravilhoso. E eu acredito na palavra pela minha fé, não por algo científico, né? E é interessante que a Bíblia ela não precisa ser comprovada para ela ser digna de crédito. Ela é a palavra de Deus. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E ali a gente chega no sexto dia, né? Que Deus criou nós, os seres humanos, né? O Deus Trino, né? Que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele se reuniu para formar o homem através do barro para edificar a mulher a partir da costela de Adão. Tanto o homem como a mulher têm a sua origem no mesmo Deus, tá? Não é porque Adão foi feito do barro e Eva foi tirada da costela de Adão que não foi o mesmo Deus. Foi o mesmo Deus que criou o homem e a mulher. Amém? Tá? A essência da vida, né, do ser humano veio tudo do mesmo Espírito. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Né? E é interessante porque o Senhor, ele criou Adão e Eva, colocou eles no jardim e deu uma missão para eles, né? Que aí a gente entra naquele tópico, a criação do ser humano. Acompanha aí na revista. E qual era a missão de Adão e Eva? Lavrar e guardar, né? Eva sendo auxiliadora de Adão em sua missão. E eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Isso não significa que eles eram seres divinos, que eles tinham poderes, que eles eram que eles eram espíritos santos ou que não. Eles espelhavam a natureza moral e espiritual do Criador, tá bom? Então, se alguém falar, mas Adão e Eva, eles eram semideuses, deuses, não, isso está errado. Adão e Eva, eles foram criados à imagem e semelhança do Criador, mas eles espelhavam a natureza moral e espiritual de Deus, beleza? E é interessante porque Adão e Eva, você vê como que Deus ele é maravilhoso, porque ele se relaciona através da palavra dele, né? A palavra de Deus ela é boa, ela é ordenada, ela é organizada. Então você vê, a terra era sem forma, vazia, Deus organizou, né? Tudo isso, colocou luz, separou luz das trevas, colocou mares e terra, mas separou o que é mar, separou o que é terra, fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E é interessante porque Deus, em tudo isso, a gente pode ver a ação de Deus. A gente pode ver, né? Deus criou os céus, você vê uma ação, né? O Espírito de Deus se movia, né? Então é outra ação. Aí disse Deus, haja luz, outra ação. Então, Deus, ele não é o que muitas pessoas, muitas religiões falam, que Deus é um ser inerte, que ele não se mexe, que ele não faz nada. Deus, ele é um Deus de ação. Deus, ele é um Deus de propósito, de organização, de ordenança, soberania. E para ser um Deus soberano, ele participa da nossa vida. Isso é muito legal, né? Ele é um Deus pessoal, de relacionamento. Ele age, né? Ele
quer relacionamento conosco. Então, se ele fosse um Deus inerte, ele não ia ter falar pra gente buscar esse relacionamento com ele, né? E é interessante que quando Deus coloca o Adão e Eva no jardim, né, entregou para Adão e Eva toda a criação. Então, tudo aquilo estava disponível para garantir o sustento da vida humana, né? Tinha as árvores, tinha os animais, né? Para eles comer, para eles beber. Então, é interessante porque Deus coloca Adão e Eva para eles cuidarem do meio ambiente, né? Quando Deus coloca Adão e Eva ali no jardim, Deus ele dá trabalho, ele cuida, Deus ele dá serviço, e tudo isso é interessante porque a gente para pensar por que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para cuidar do meio ambiente, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, nós estamos aqui para adorar a Deus, e Deus ele tem nos dado cuidados. Deus ele tem cuidado de nós, né? E é interessante porque Deus ele cria o homem e a mulher, abençoa o homem e a mulher, e ele fala: tenham muitos filhos, espalhem-se por toda a terra, dominem, tenham poder sobre peixes, sobre o mar, peixes do mar, sobre as aves, né? E a gestão dos recursos alimentícios, a preservação do meio ambiente, o cuidado dos animais estavam igualmente sobre a responsabilidade de Adão, né? E assim também é hoje em dia, né? A gente não pode ficar jogando lixo na rua, isso é cuidar, gerir o recurso, né? A gente não pode ficar jogando lixo na rua, a gente não pode ficar fazendo coisas que vão, né, agredir o meio ambiente, né? E só que essa missão ela não foi dada somente para Adão individualmente, mas essa missão foi dada para o ser humano, né? E essa responsabilidade, né, essa gestão do meio ambiente, ela se estende até a nossa geração. Então não foi Deus ele fez Adão e Eva para cuidar, para trabalhar e cuidar dos animais, cuidar do meio ambiente, não foi só naquela época não. Ainda hoje nós temos que cuidar sim do nosso espaço, né? E o que é o nosso espaço? É não jogar lixo pela janela do ônibus. Isso é uma forma de você gerir o meio ambiente. Não jogar lixo na rua, não jogar lixo pela janela, não fazer queimadas, isso também, né? O certo seria a gente reciclar. Então, são formas da gente cuidar do nosso meio ambiente. E isso é muito legal, porque Deus ele não somente deu pra gente os recursos, ele não somente permitiu a gente usufruir, mas ele quer que a gente cuide também. Então, quando alguém pegar no seu pé, porque você está, de certa forma, fazendo algo errado que agrida a natureza, se lembre que Deus, ele deu essa natureza para você cuidar, seja dentro da sua casa ou fora da sua casa, seja dentro ou fora da escola, dentro ou fora dos seus pais, no trabalho, dentro ou fora. A gente tem que cuidar do meio ambiente, né? E os céus, lá em Salmos 115, verso 16, diz assim: os céus pertencem somente a Deus, somente ao Senhor, né? Mas a terra ele deu para o ser humano. Então a gente tem que cuidar do que Deus nos deu. Amém? E é interessante porque a gente precisa refletir se a gente está ou não cumprindo bem a nossa missão em relação ao meio ambiente. Porque no dia a dia, a gente cumprindo com sucesso ou não, a gente tem que dar valor às pequenas coisas. A gente tem que evitar o desperdício. A gente tem que desperdício no sentido geral. A gente tem que evitar desperdiçar alimento. A gente tem que evitar desperdiçar luz, desperdiçar água.
energia, né? E descarte inadequado do lixo, que eu já falei aqui para vocês, né? Uso consciente do papel, né? É interessante porque muitas pessoas elas jogam papel assim fora e guarda papel e gente, não, tudo isso são recursos que o Senhor deu para a gente cuidar, para a gente gerenciar. E são recursos valiosos, a gente tem que cuidar, porque é nosso, mas é também de Deus, né? Preservar as árvores, por exemplo, às vezes eu vejo as pessoas queimando árvores, nossa, isso é muito terrível, né? Porque como que a gente vai ter uma sombra fresca se não tem árvore? Já parou para pensar nisso? Se você não cuidar, daqui a algum tempo não vai ter mais árvore para você pendurar, uma rede para você ficar debaixo da sombra da árvore. E hoje em dia a gente não precisa mais dar nome aos animais, por exemplo, mas e você talvez você não tenha um jardim para você cuidar, mas a gente mora em um lugar e a gente tem responsabilidade perante Deus, tá? A gente tem responsabilidade perante Deus e perante os homens de cuidar bem do meio ambiente em que a gente vive. E é interessante isso, porque muitas vezes a gente acaba esquecendo. A gente acaba esquecendo da nossa responsabilidade, que essa responsabilidade, quando a gente deixa de cuidar do que Deus nos deu, a gente está afetando, está machucando o relacionamento com Deus, né? Não só com o nosso vizinho, com o nosso pai, com a nossa mãe, a gente está afetando quando você deixa de cuidar do meio ambiente, quando você deixa de cuidar de si também. Porque se a gente é feito à imagem e semelhança de Deus, significa que nós temos que cuidar de nós, cuidar do nosso próximo. Só que isso a gente vai ver um pouco mais para frente. Mas é interessante porque você percebe, você é a criação do Senhor, né? A gente percebe aqui que ele tem cuidado de nós, ele tem sido consolo para nós, ele tem sido auxílio para nós. É um Deus que salva, um Deus pessoal, que ele tá perto de nós. Ele mandou o Espírito Santo para ficar, para nos consolar, né? Ele nos amou lá em João, capítulo 17, versículo 24. Deus nos amou antes da fundação do mundo. E isso é maravilhoso. Então, cuide de você, cuide da natureza, cuide da sua casa, da sua escola, né? Rabiscar carteira, jogar papel dentro da privada da escola, são formas que são formas de são atitudes que desagradam a Deus. Então, para a gente conhecer quem é Deus, você tem que ter ciência que você é criação, que você é imagem e semelhança do Senhor, que você tem o caráter moral do Senhor. Então, que daqui para frente a gente passe a cuidar mais da nossa natureza, da nossa casa, de tudo, porque todos nós somos criação do Criador. Amém? Vou deixar um estudo para vocês aqui, uma liçãozinha. Eu quero que vocês, nessa semana, vocês enumerem numa folha de papel quantas coisas Deus criou que você conhece. Pode olhar na Bíblia, lá, pode ler em Gênesis. Eu quero que vocês coloquem numa folha de papel tudo que Deus criou, tudo que você imagina que Deus criou ou que Ele não criou, tá bom? E a gente pode conversar sobre isso na próxima aula, beleza? Gente, Deus abençoe. Espero que vocês tenham assimilado, né, como que foi a criação do ser humano, como que foi o cuidado do jardim do Éden ontem e hoje. Eu espero que vocês, se vocês tiverem dúvidas, estou aqui, podem comentar, podem mandar mensagem, que nós estaremos de prontidão para respondê-los, amém? Então vamos orar.
e agradecer por mais essa aula. Vamos lá. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, nesta noite, nesta manhã, nesta tarde, Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai, nesta manhã te agradecemos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito. Pai amado, muito obrigado pelo Senhor ter nos criado. Muito obrigado por ter criado as árvores, os céus e a terra e o firmamento. Muito obrigado, Senhor, por ter nos dado a responsabilidade de cuidar do meio ambiente. Muito obrigado, Senhor, por ter nos dado o fôlego de vida que provém do Espírito de Deus. Muito obrigado, Senhor, pela minha família e por cada adolescente, por cada pessoa que está assistindo este vídeo. Que a sua vontade seja soberana na nossa vida, que possamos buscar mais intimidade contigo, Senhor. Muito obrigado pelo meu fôlego de vida, muito obrigado pela minha saúde, pela minha família. Muito obrigado, Senhor, por eu ter acordado nesta manhã. Abençoe a todos aqueles que esperam no Senhor. Abençoe a todos aqueles que estão nesse momento assistindo essa pequena aula da EBD. Em teu nome te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Paz e graça.